Olá, meu nome é Newton e eu venho hoje aqui em nome da Officer Soft realizar um comunicado com relação ao sistema do extrajudicial, que é o sistema para apuração do FRJ. Então, até o dia 1º de 7 de 2024, a declaração do valor do FRJ era feita diretamente pela serventia. Então, a serventia declarava o valor recolhido e realizava o pagamento da respectiva taxa. Porém, a partir do dia 1º de 7 de 2024, essa apuração está ocorrendo de forma automática. E o que seria essa automática? A partir dos atos praticados onde foram consumidos selos digitais, essas informações dos valores de emolumentos e FRJ foram encaminhadas no selo digital e essa informação foi obtida automaticamente por meio desta comunicação. Então, tudo que foi enviado de emolumentos e referente à taxa do FRJ foi contabilizado no ato praticado desde os atos do dia 1º do 7 e estão disponíveis dentro do sistema da inspeção do extrajudicial para realizar a conferência. Antes mesmo desse período, realizamos algumas análises em algumas serventias, alguns clientes parceiros, para identificarmos possíveis divergências e valores incorretos sendo encaminhados ao selo digital, onde identificamos algumas situações e as correções estão em andamento. Nos próximos dias iremos emitir novos comunicados com relação às correções dessas situações identificadas. Então, apenas de exemplo, quando a serventia pratica um ato de R$ 100, será R$ 100 de emolumentos e 22,73% de FRJ. Então, essa informação será encaminhada no selo digital de emolumentos e de FRJ. Se porventura for encaminhados R$ 100 de emolumentos e o FRJ com a informação zerada, no sistema do Tribunal de Justiça, a partir do valor do emolumento será calculado o FRJ. Então, existe o valor que foi declarado pela serventia, que neste caso, um exemplo, foi enviado como zero de forma incorreta, e o Tribunal de Justiça calculou o valor de 22,73% em cima deste valor de emolumento. Então, neste momento, pode ser que existam algumas divergências em razão do ato ter sido encaminhado de forma incorreta. Importante ressaltar que já verificamos todas as análises e todos os valores de emolumentos e FRJ cobrado no momento da prática do ato estão todos corretos. O que identificamos é que no momento de encaminhar essa informação ao Tribunal de Justiça existiram algumas divergências e alguns valores encaminhados de forma incorreta. Então, a seguir, vamos estar demonstrando um pouco dentro do sistema da inspeção do extrajudicial como identificar os valores dia a dia e também exportar essa informação para uma planilha para conferência de uma forma mais fácil e prática dos valores encaminhados. Então, a seguir, vamos mostrar isso dentro do sistema do próprio Tribunal de Justiça. Aqui estamos então dentro do sistema da inspeção do extrajudicial, onde temos algumas opções para verificarmos os valores que foram enviados e também o que foi esperado pelo Tribunal de Justiça. Então, na primeira opção aqui de valores devidos, nós temos um demonstrativo de todos os dias. Então, por aqui, por padrão, ele traz daquele mês que você está selecionado, então do dia 1º até o dia 31, mas aqui podemos colocar do dia 1º até o dia 31/7. Então, podemos clicar aqui em filtrar, onde serão listados todos os dias daquele período. Então, por exemplo, nós temos aqui o dia 23/7, com o valor de emolumentos que foi enviado, o valor declarado e o valor calculado pela serventia, então pelo Tribunal de Justiça. Então aqui temos que o valor está exatamente igual, não existindo divergências. Então podemos clicar aqui em exibir, onde serão listados todos os selos que foram recebidos naquele dia. Então aqui temos todas as informações do selo. Então clicando sobre ele, você consegue fazer a consulta instantânea de todas as informações e valores encaminhados. Uma outra forma é por meio aqui da parte do download do cálculo, nós podemos fazer um download de uma planilha de tudo aquilo que foi encaminhado no dia. Então, a verificação que estávamos fazendo era, por exemplo, fazer o download dessa planilha. Então, aqui temos o dia 25/7, podemos fazer o download dela. Será baixado um arquivo zip, onde vamos abrir esse arquivo. Será uma planilha, no formato CSV, e aqui temos todas as informações dos atos. Então, por exemplo, temos o ID, que é uma informação interna, o número, a série e o número, e o dígito verificador. E a data que foi transmitido, então que foi processada essa informação. Né? Depois temos o emolumento, então a informação do emolumento, somente aquilo que é emolumento naquele ato praticado.
o FRJ que foi declarado, ou seja, isso que é o que o sistema encaminhou essa informação, foi o sistema que enviou essa informação do FRJ. E nós temos o FRJ calculado, ou seja, com base no valor de emolumentos enviado, foi calculado este valor. E aqui, por fim, nós temos o FRJ devido. E assim nós conseguimos fazer a conferência. Como era feita a conferência? Então, primeiro, nós utilizamos a função do Ctrl+H, vamos localizar o ponto e substituir por vírgula. E podemos clicar em substituir tudo. Isso para que a informação dos valores seja colocada realmente em vírgula e a gente consiga fazer a diferença dos valores. Então, uma fórmula que utilizamos é igual, vamos selecionar o FRJ declarado, menos o FRJ calculado. E confirmar. Então, aqui nós temos que o valor que foi declarado é o mesmo do valor calculado. Então, nós não temos divergências. E se nós clicarmos e arrastarmos a fórmula para todo o dia, até aqui embaixo, nós podemos identificar, por exemplo, nesse dia de exemplo, tudo que foi encaminhado naquele dia, exatamente o valor do emolumento foi enviado um valor certo e calculado o valor correto. Então, não existem divergências neste dia. Então, essa é uma das situações que a serventia pode fazer análise para realmente identificar se existe algum tipo de divergência. Outras situações que identificamos. Por N motivos, seja a serventia ficou sem internet, aconteceu algum problema no sistema, o gerenciador de serviços ficou fechado, pode ser que um ato praticado em um dia seja encaminhado em outro. Então, quando você realizar o comparativo do sistema, que o sistema pega com base na data da prática do ato, e o sistema do Tribunal de Justiça é com base na data do recebimento, podem existir divergências. E o que é normal, porque a regra é uma para cada sistema. Então, o nosso contabiliza a data da prática do ato. E o Tribunal de Justiça contabiliza com a data do recebimento. Então, como eu informei, por N motivos, né? Falta de internet, algum problema no sistema, o gerenciador de serviços fechado. Então, por alguns motivos podem existir essas divergências no sistema. Dentre outras que já temos previstos com relação a correções do sistema, para que fique o mais correto possível do sistema com a parte do Tribunal de Justiça. Então, essa é uma forma de fazer a comparação. Né? Voltando ao site do Tribunal de Justiça, nós podemos fazer isso com todas as datas. Então, é possível fazer essa verificação. E aqui, nós temos os recolhimentos. Aqui, então, é onde é feito o valor calculado de FRJ para o seu respectivo pagamento. Nós identificamos que quando foi acessado hoje, no dia de hoje, foi exibida uma notificação com relação ao que o valor que foi calculado foi fechado para fazer o pagamento deste boleto. Então, conforme já verificado na própria página do Tribunal de Justiça, existem algumas orientações que devem ser seguidas à risca, lidas de forma integral para o seu devido entendimento nessa parte do sistema da inspeção do extrajudicial, e então seguidas as orientações para realizar o pagamento da taxa do FRJ. Uma parte bem importante, que é o que está previsto no sistema da inspeção do extrajudicial, é que deve ser realizado o pagamento. Então, o valor que foi encaminhado ao Tribunal de Justiça deve ser realizado o pagamento. Se porventura a serventia identificar divergências, algumas problemas, sendo que se foi enviado um valor a mais, sendo que foi enviado um valor menor, primeira coisa, deve ser realizado o pagamento da taxa calculada pelo Tribunal de Justiça por meio dos seus encaminhados do selo digital. Depois do pagamento, existe uma orientação para a impugnação ao lançamento. Então, primeiro deve ser feito o pagamento e depois fazer a impugnação do lançamento. E nessa impugnação deve ser juntado o comprovante de pagamento e também um ofício com as divergências que foram localizadas. Então, deve ser realmente justificado o porquê que foi um valor maior ou um valor menor. Então, isso é o sistema do selo digital, deve ser dessa forma, não existe uma outra maneira. Então, primeiro faça o pagamento, depois faça a impugnação do lançamento, onde será avaliada essa contestação, essa impugnação, para da devolução dos valores ou a complementação do valor pago. Porque o que vimos na imensa maioria dos casos
é que foi cobrado correto, só que no momento de encaminhar ficou um valor menor do que deveria. Então, via de regra, a serventia não está tendo prejuízo de pagar um valor a maior do que deveria. Então, nestes casos, deve ser realmente verificado o que foi enviado menor, realizar a impugnação para que não fique com o valor recolhido e não pago ao Tribunal de Justiça. O que verificamos numa maior volume de informações foi que no final do mês de junho para o início do mês de julho existiram alguns atos que foram praticados em junho, ou seja, foram praticados em junho e gerado a guia do FRJ e pago na forma antiga. Porém, esses valores foram encaminhados em julho, ou seja, novamente eles foram contabilizados para o pagamento do FRJ. E esse é um exemplo onde a serventia deve realizar a impugnação do lançamento, porque esse valor não é devido. Porém, o sistema do seu digital é dessa forma, deve ser feito o pagamento para depois fazer a impugnação. Isso é o que está previsto no manual do FRJ. Outras situações foi por meio dos selos retificadores. Então, identificamos também que quando você fez um ato, até mesmo no mesmo mês de julho, por exemplo, você praticou um ato e logo em seguida, ou em outro dia, você fez a retificação do selo, esse valor do FRJ foi contabilizado em duplicidade. Então, contabilizou no primeiro e contabilizou no segundo. Mas já temos orientações da própria Corregedoria do Tribunal de Justiça que essa operação está errada. Então, mesmo o sistema estando enviado correto, vinculado como retificador, o sistema da inspeção do extrajudicial não deveria ter contabilizado em duplicidade. Então, é uma situação que ainda estão em andamento as correções para que não ocorra futuramente. Nessa conversa com o Tribunal de Justiça, identificamos que existem muitos ajustes a serem feitos, tanto pelos mantenedores dos sistemas, quanto por parte do Tribunal de Justiça para apurar ainda mais essas situações que são pegas no dia a dia. Então, ainda nesse início, vão existir ajustes de todas as partes, seja da serventia, dos sistemas e também no Tribunal de Justiça, para que seja o mais correto possível. O importante, por meio deste comunicado, é tranquilizar a todos que todas as análises estão sendo realizadas. Iremos comunicar todas as situações que identificamos que estão em correção para que a serventia tenha conhecimento e ciência do que está acontecendo. E se porventura a serventia mesmo identificar alguma outra situação que não tínhamos previsto, é importante que seja nos comunicado, porque nós analisamos algumas serventias em um certo volume de dados, mas pode ser que exista uma situação específica praticada numa serventia que não tenhamos identificado ainda. E é importante que a serventia também nos comunique, informando o selo e o valor que acha correto, o que aconteceu no contexto, para realizarmos uma análise e, se necessário, uma correção no sistema. Então, esse foi o intuito do comunicado, foi tranquilizar com relação à orientação dentro do site da inspeção do extrajudicial, ao pagamento e também à impugnação do lançamento. Nos próximos dias estaremos emitindo outros comunicados oficiais com relação à apuração do FRJ. Então, havendo qualquer dúvida, o nosso time de atendimento vai estar disponível para auxiliar no que for possível para a compreensão desse novo sistema que está mudando bastante coisa do que já tinha. Então, é normal essas dúvidas, tanto de todo mundo, né? Tanto do Tribunal de Justiça, quanto da Officersoft e também das serventias. Então é isso, fazemos o fechamento e estamos à disposição do que cada um precisar de algum auxílio na parte do extrajudicial e do FRJ.